A manhã já despontava através da vidraça, a plúmbea e maldita luz de um dia chuvoso de inverno. Quando finalmente fui para a cama, estava afinal decidido. Porém, no último instante, no derradeiro momento de consciência, no instante do transpasse, brilhou com a rapidez de um raio aquela notável passagem do livro do Lobo da Estepe, onde se fala dos imortais, e a ela se uniu a palpitante recordação de que, em muitas ocasiões, a última fora recentemente, eu me sentira bastante próximo deles para saborear, ao compasso de uma música antiga, toda a serena, clara e sorridente sabedoria de quem eram dotados. Essa lembrança surgiu em mim, brilhou um momento e se extinguiu, e o sono caiu pesado como uma montanha sobre a minha cabeça. Despertando ao meio-dia, encontrei logo clara a minha resolução. O livrinho estava na mesinha de cabeceira, junto ao poema, e minha decisão, após uma noite de sono, havia tomado forma e me contemplava do torvelinho de minha vida atual com um calmo e amigável gesto de saudação. Não havia pressa. Minha resolução de morrer não era o produto do humor de uma hora. Era um fruto maduro e são, que havia sazonado lentamente até atingir a plenitude, embalado pelo vento do destino, cujo próximo sopro haveria de deitá-lo ao chão. Tinha em minha caixa de remédios uma droga excelente para aplacar dores, um preparado extremamente forte à base de ópio, que usava muito raramente. Dele me abstendo, não raro por meses seguidos. Recorria ao narcótico somente quando a dor física me mortificava insuportavelmente. Mas não servia para suicidar. Já o havia experimentado há alguns anos passados. Certa vez, quando o desespero se apoderara de mim, tomei uma boa dose do medicamento, o suficiente para dar cabo de 6 homens, e, no entanto, não conseguiu liquidar-me. É verdade que dormi e estive algumas horas em completo aturdimento, mas depois, para a grande decepção de minha parte, fui semi-despertado por violentas convulsões estomacais. Vomitei todo o veneno e voltei a dormir até o dia seguinte, quando despertei com o estômago vazio, o cérebro a arder e quase sem memória. A não ser um período de insônia e de fortes dores no estômago, o veneno não me causou nenhum outro efeito. Não cabia, pois, levar tal meio em consideração. Por isso resolvi a coisa da seguinte forma. Quando me visse na necessidade de usar aquele ópio, ninguém me impediria de administrar-me, em vez desse breve calmante, outro mais duradouro. A morte. A morte certa, positiva, por meio de uma bala ou da navalha de barbear. Com isto ficava definida a situação. E quando a esperar que chegasse aos 50 anos, como o livreto sabiamente prescrevia, pareceu-me uma espera demasiado longa de suportar, pois me faltavam ainda 2 anos para isso. Mas, dentro de 1 ano, de 1 mês ou talvez amanhã, a porta estaria aberta para mim. Não posso dizer que aquela resolução tivesse alterado muito a minha vida. Tornou-me um pouco mais indiferente para com minhas aflições, um pouco mais descuidado no uso do ópio e do vinho, um pouco mais curioso de conhecer os limites do suportável. Mas isso era tudo. Os outros acontecimentos daquela noite tiveram efeito mais perdurável. Voltei a ler várias vezes o Tratado do Lobo da Estepe, já com abnegação e agradecimento, como se um mago invisível estivesse dirigindo prudentemente o meu destino, já com desprezo e desdém pela insipidez do tratado que, a meu ver, não compreendia em absoluta disposição e o transe específicos de minha vida. O que ali estava escrito sobre os lobos da estepe e os suicidas era, sem dúvida,
muito bom e judicioso. Caracterizava bem a espécie e o tipo. Mas era uma rede de malhas muito largas para apanhar o meu ser individual, meu destino único e insubstituível. Todavia, o que mais me ocupava o pensamento era aquela alucinação ou visão do muro da igreja, a advertência cheia de promessas daquelas letras luminosas, que concordavam com o significado do tratado. Muito me estava prometido ali. As vozes daquele estranho mundo acicatavam-me a curiosidade. Nelas pensei profundamente durante longas horas. E a advertência daquela inscrição me falava cada vez mais claramente. Só para os raros. Só para os loucos. Louco eu devia ser, e sem dúvida era um dos raros. Senão aquela voz não me teria alcançado. Senão aquele mundo não me teria o que me dizer. Meu Deus, não estava há bastante tempo afastado da vida comum, da existência do pensamento dos normais. Não estava. Há muito, mais do que o suficientemente solitário e louco. E, no entanto, compreendi muito bem, no íntimo do meu ser, o chamado, o convite à loucura, o aliviamento da razão, a escapada aos estorvos da convenção para entregar-me a um mundo flutuante e anárquico da alma e da fantasia. Uma tarde, após percorrer em vão as ruas e praças em busca do homem do cartaz e após haver passado e tornado a passar diante do muro da porta invisível, acabei dando com um cortejo fúnebre em Saint-Martin. Enquanto examinava a face dos que acompanhavam o carro fúnebre, fiquei pensando: em que parte da cidade, em que parte do mundo vive o homem cuja morte significará uma perda para mim? E onde estará o homem para quem minha morte há de significar algo? Havia Érica, é verdade, mas há muito que vivíamos separados. Raramente nos víamos sem que brigássemos, e por ora nem sequer sabia de seu paradeiro. Vinha às vezes ver-me ou ia ao meu encontro, ou ia ao seu encontro. E embora ambos fôssemos pessoas solitárias e difíceis, aparentadas na alma e nas suas enfermidades, havia entre nós certos laços que persistiam apesar de tudo. Mas não haveria de respirar fundo e sentir-se um tanto aliviada ao ter conhecimento de minha morte? Não sabia. Também nada sabia sobre a autenticidade de meus próprios sentimentos. É preciso que se viva no normal e no possível para que saiba algo destas coisas. Enquanto isso, seguindo meu capricho, juntei-me ao cortejo fúnebre e caminhei ao lado dos acompanhantes até o cemitério. Uma necrópole moderna, de cimento, dotada de crematórios e todos os requisitos imagináveis. Nosso defunto, entretanto, não foi cremado. Descarregaram o caixão junto a uma simples cova aberta no solo, e viu o padre e os outros abutres da morte, mais os agentes funerários, executarem suas funções, procurando revesti-las de alta solenidade e de tristeza. Sua teatralidade, confusão e fingimento eram tais que ficavam a um passo do ridículo. Vi como suas vestes negras caíam-lhes flutuantes nos ombros e como se esforçavam por imitar a tristeza dos parentes e dobrar o joelho diante da majestade da morte. Tal afã era inútil, pois ninguém chorava. O morto não parecia insubstituível para quem quer que fosse. Ninguém parecia disposto a piedosas reflexões. E quando o padre se dirigiu à comitiva chamando a todos de meus irmãos em Cristo, silenciosos e mercantis, aqueles negociantes e quintandeiros acompanhados de suas mulheres baixaram os olhos com muita seriedade, embaraçados e perplexos, movidos apenas pelo desejo de que tudo aquilo acabasse o quanto antes.